Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como cadastrar os nossos casos de testes dentro do Testing Express. Para fazer isso é muito tranquilo, você vai acessar esse botão Caso de Testes e aí nessa tela ele vai mostrar para vocês todos os casos de testes correspondentes ao projeto, no meu caso o Sistema Teste. Se houvessem outros projetos, você poderia selecionar eles aqui nesta combo e o sistema automaticamente exibiria para vocês os casos de testes correspondentes ao projeto em questão. No meu caso, o projeto Sistema Teste, ele não possui nenhum tipo de caso de teste cadastrado, não tem nenhum caso de teste. É o que a gente vai fazer agora, criar um caso de teste novo. Para isso, então, clique no botão Novo, e aí ele vai solicitar para vocês, na tela de cadastro, para qual projeto pertence aquele caso de teste. Então, no meu caso, é o projeto Sistema Teste. Quando eu seleciono o projeto, automaticamente o sistema carrega aqui na combo de caso de uso todos os casos de uso que pertencem ao projeto em questão. No caso aqui eu tenho dois casos de uso cadastrados, o cadastrar usuário e o cadastrar tipos de usuário. Aqui nesse meu exemplo eu vou simular a criação de um caso de teste que esteja vinculado com o caso de uso criar usuário. A seleção do caso de uso correto é super importante, inclusive para alimentar nossa matriz de rastreabilidade. É a partir deste vínculo que a gente consegue compor a nossa matriz. Tá? No campo título, você vai dar um título para o seu caso de teste. Vamos chamar aqui, por exemplo, de validar usuário. Poderia ser um título que você achar mais adequado ao seu projeto. A sigla é um campo que está desabilitado porque o Testing Express ele gera a sigla automaticamente a partir do padrão definido lá no cadastro do projeto. Se você puder dar uma olhadinha lá no vídeo que é mostrado como criar um projeto, tem um local lá que a gente determina como que vai ser montado a sigla, tanto do caso de uso quanto do caso de teste. A partir daquela montagem, daquele formato, é o que vai ser definido para compor este campo. Okay? Prioridade, você vai definir se é baixa, média ou alta. Tá? Vamos colocar aqui que é média. E o tipo de teste, ele traz aqui para você algumas possibilidades. Essas opções aqui, você consegue cadastrar novas opções. Para isso, basta vir aqui no cadastro de tipo de teste, tá? E aí você pode criar um tipo novo, além destes que automaticamente já são carregados no momento de instalação do Testing Express. Essas aqui são algumas opções padrão. Se você quiser compor com novas, não há problema algum. Okay? Voltando ao cadastro de teste aqui, eu vou selecionar que é um tipo de teste de negócio, tá? Para validação de regras de negócio. O tempo estimado para executar aquele teste, vamos colocar aqui que seriam 5 minutos. Quem é o autor daquele caso de teste, quem está logado no sistema, a data de criação, observações, seriam observações referentes ao caso de teste em questão, então você informaria algum tipo de informação complementar, tá? Vamos colocar aqui qualquer coisa aqui apenas para compor o cadastro, para não prolongar muito o vídeo. Pré-condição seria alguma pré-condição existente para que aquele caso de teste seja executado. No meu caso aqui, vamos colocar que não existe. Tá? Feito isso, você vai clicar no botão salvar. E aí ele traz aqui para você essa abinha habilitada dos passos do caso de teste. E aí nesse momento você vai cadastrar passo por passo para a execução daquele caso de teste. Então você vai colocar lá aqui no primeiro passo, faça tal ação. O resultado esperado, que é o que você vai cadastrar nesse campo, seria tal outra ação por parte do software. E aí você clica no salvar e cadastra o passo seguinte. E assim por diante, até colocar todos os passos que seriam necessários do caso de teste. Tá? Eu vou colocar dois aqui apenas para ilustração. Então, por exemplo, na tela inicial, clique no botão cadastrar usuário. Isso aqui é um editor de texto semelhante a um WordPad, tá? Você pode inclusive colocar figuras, para poder compor e ilustrar melhor aquela informação. Eu vou
pegar como exemplo aqui o cadastro de caso de uso de usuário que eu já tenho aqui no Testing Express. Vamos pegar essa primeira imagem aqui para compor. Então, eu vou dar um print screen nessa imagem. Eu vou colocar aqui no ferramenta de edição de imagens que eu tenho. Simular que o botão em questão que eu esteja referindo naquele cadastro seria este botão, né? Eu vou dar um Ctrl C nesse botão. Vou voltar aqui ao Testing Express, no cadastro de testes, né? Então ele vai clicar no botão usuário, vou dar um Enter aqui, vou dar um Ctrl V, seria esse botão, né? Se ficou muito pequeno esse espaço, você pode clicar nesse botão aqui para aumentar a tela, aí você tem uma visualização maior, né, do como que seria a tela de preenchimento, né? Ela ocupa toda a tela do seu monitor, tá? Aqui está cortando em razão da resolução do vídeo, mas fica muito mais fácil mexer com a tela cheia, né, para poder fazer esse tipo de cadastrar esse tipo de informação. Então aqui seria na tela de ação e o resultado esperado a gente poderia colocar algo do tipo: o sistema, ou melhor, o Testing Express exibirá a tela de cadastro. E essa tela de cadastro seria, por exemplo, toda a tela que tem no módulo de usuários. Vamos dar um print screen nessa imagem também. Voltando aqui no caso de teste, eu vou colar esse print screen aqui. Então, a imagem está aqui, a gente pode clicar aqui no botão para expandir, para enxergar toda a imagem, né? Como qualquer editor de texto, tá? Você pode negritar, colocar algum tipo de fundo para dar algum tipo de ênfase, mudar a cor, etc. O que você achar que for necessário para ficar bem claro para quem for executar o seu caso de teste como tem que ser o comportamento. Preenchido todas essas informações, você clica no botão salvar. Aí ele vai listar aqui para você que já tem um item dentro do seu caso de teste, inclusive já com a sigla, né? Que no caso aqui é CT-ST-3, né? Então, que foi formada a partir da definição lá do cadastro do projeto. Vou criar um passo 2 aqui, que seria, por exemplo, clique no botão novo. Então, vamos dar um ênfase aqui na palavra botão novo. Se eu quisesse, eu poderia colocar uma imagem para ilustrar como que é esse botão novo. Resultado esperado, por exemplo, o Testing Express exibirá a tela de cadastro. E aí poderia colocar aqui uma imagem com a tela de cadastro, tá? Para não prolongar, eu não vou colocar, vou clicar aqui no botão salvar. Tenho dois passos. Vou colocar um terceiro aqui fictício, tá? Vamos chamar aqui de terceiro, já para poder ilustrar a possibilidade de mudança de ordem, tá? Olha só, coloquei um terceiro passo, ele está aqui, ó. Se eu clicar duas vezes, ele mostra para mim. Se eu clicar duas vezes no segundo, duas vezes no primeiro, tá? Mas vamos imaginar que esse terceiro aqui, eu quero que ele seja, eu cadastrei numa ordem errada, eu quero colocar ele para ser solicitado como segundo passo. Muito simples. Você seleciona o passo em questão, clica no botão subir, e aí, ó, o primeiro continua sendo a imagem, né? O cadastro do usuário. O 2 seria o nosso terceiro, e o 3 seria o botão novo, né? Então, é bem tranquilo também eu subir ou descer a ordem, né? Mudar a ordem desses passos, né? Se eu precisar alterar também, muito tranquilo, você pode clicar em cima do passo em questão, e aí você faz a alteração necessária, né? Agora não é mais o terceiro, só para efeito de edição, agora ele é o segundo, clico no botão salvar, então eu tenho o passo com a imagem, o que era terceiro que agora eu chamei de segundo, e o terceiro passo com o botão novo, né? Da mesma forma que eu consigo subir, eu consigo descer, bem tranquilo. Se eu precisar comprimir ou expandir essa lista, temos o botão aqui também. Um ponto interessante é que toda vez que você clica duas vezes em cima de um passo, como eu estou fazendo agora, esse botão aqui chamado novo passo, ele aparece para você. Vamos imaginar que você clicou apenas para poder visualizar como que está cadastrado aquele passo. Você não tinha intenção de edição, apenas de consulta. E você depois deseja criar um novo passo. Ao invés de você apagar e escrever por cima, algo que seria equivalente a uma alteração, você vai clicar no botão novo passo, ele já vai limpar a tela para você e já vai estar apto a ser um cadastro novo. Vamos colocar que ele seria o nosso quarto passo, tá? Vou clicar no botão salvar,
Então, se eu clicar aqui, eu tenho o primeiro com a imagem, o segundo, que agora eu chamei de segundo, né? Fiz a alteração agora há pouco, botão novo e o quarto passo, né? Então, não há muita dificuldade quanto a isso. Toda vez que eu clico 2 vezes, tem esse botão novo, que eu crio um passo novo. Se eu clicar no botão salvar, ele grava aquilo que está registrado nesses campos, tá? Se por acaso eu criei um passo que eu desejo excluir, você vai clicar em cima dele e vai clicar no botão remover. O sistema pede a confirmação, você coloca assim, e ele já vai ordenar para você a tela. Por exemplo, esse segundo aqui não faz mais sentido. Clique em cima do botão remover. E agora eu tenho apenas o passo de tela de cadastro de usuário e o passo do clique no botão novo. Ok? Então é muito tranquilo fazer cadastro de testes, né, de caso de teste, dentro do Testing Express. Depois que você colocou todos os passos, você vai clicar no botão retornar, né? Retorne novamente, aí você já tem aqui, né, o seu caso de teste cadastrado com a sigla, né, com todas as informações. Aqui você pode excluir o seu caso de teste, aqui você pode editar o seu caso de teste. E esse outro botão que é bastante interessante, você pode duplicar um caso de teste existente. Então, por exemplo, vamos imaginar que o próximo caso de teste é muito parecido com um que você já tem cadastrado. Ao invés de você fazer todo um cadastro do zero, você pode clicar nesse botão para duplicar e fazer apenas as alterações pontuais em cima daquele registro duplicado. Ou em outra situação, vamos imaginar que aquele caso de teste está obsoleto e você vai criar um novo caso de teste. Ao invés de criar do zero, você se baseia nele através da funcionalidade para duplicar, né? E faz também alterações pontuais. Vou mostrar rapidamente aqui como faz essas alterações. Olha, vou duplicar primeiramente, né, o caso de teste, sim. Ele criou aqui uma cópia, né? Clico no botão de edição. Ao invés de chamar de cópia de validar usuário, vamos mudar o título para cadastrar, validar tela de pesquisa, por exemplo, pesquisa de usuário. Aqui seria a minha alteração pontual. Se eu vir aqui no passo do caso de teste, eu continuo tendo os passos, olha, igual tinha no anterior. Faço a modificação que for necessária, tá? Ou acrescento um passo novo. Vamos imaginar aqui que o terceiro passo seria pesquisar pelo caso de teste, ou algo deste tipo. Então já tem uma certa diferença aqui. Clica no botão retornar. Como eu fiz uma alteração no nome, né, eu não posso simplesmente retornar, então eu vou clicar no botão salvar para ele efetivar aquela alteração. Quando eu clico no salvar, ele já me direciona para a tela de passos, como eu já cadastrei o passo que eu desejava, então agora sim eu posso retornar. Então eu tenho um validar usuário, e agora eu tenho um validar tela pesquisa de usuário. Então rapidamente, a partir de um caso de teste existente, eu pude criar um outro caso de teste. Tá? Aqui, para poder fazer a pesquisa muito fácil, você pode fazer pesquisa pelo código, pelo tipo, pelo título, né? Ou até mesmo pelo caso de uso. Tá? Então, vamos supor que eu quisesse pesquisar pelo número 3, né? Pelo código 3. Então, ele já traz, agora eu quero pelo 4. Ou através do texto pesquisa, né? Eu coloquei só PES, ele já trouxe aqui todos os casos de teste que possuem esse texto PES, compondo o título do caso de teste. Então é bem tranquilo. Se houvessem outros projetos, você precisaria mudar para o projeto que você deseja pesquisar ou cadastrar, né? Não se esqueça de fazer essas mudanças de seleção aqui do projeto que você deseja trabalhar. Então, outras funcionalidades também que é bem interessante, a parte de impressão. Consigo gerar aqui uma lista com os casos de testes existentes, tá? Então tem todo um controle para isso também. É bem tranquilo trabalhar com casos de teste também no Testing Express. Observem que agora eu já tenho 2 casos de testes, tá? Então, nos próximos vídeos a gente vai ver como trabalhar esses casos de testes no sentido de execução deles, né? Mas isso a gente vai ver em outros vídeos. Qualquer dúvida, acessem o nosso site testingexpress.com.br ou através mesmo das nossas redes sociais, Facebook, Twitter,
no YouTube, enfim, entre em contato conosco caso tiver algum tipo de dúvida. Ok? Um abraço e até lá!